Muita coisa boa no dia de hoje, né? Dia de quinta-feira, dia de psicologia, saúde emocional, coach integral sistêmico e mapa de perfil comportamental. Hoje eu vou trazer um tema relevante, que é depressão, né? E depressão não é tudo igual. O que a gente pode pensar, e até às vezes até os profissionais pode achar que a depressão ele tem um grau, um tipo, só que tem várias, e o que eu vou trazer hoje são depressões que são menos comuns. E a gente trazendo essa informação, Márcia, seja bem-vinda, e trazendo essa informação, fica mais fácil, ou pelo menos eu dou minha contribuição para que isso, né, por ser um tema tão relevante que é a depressão, e aí diante da pandemia, que é uma coisa que foi gerando, né, uma depressão, ansiedade, pessoas nessa direção, com esses transtornos, e eu achei pertinente trazer isso. E fazendo um link também com o dia de ontem, né, que o filme Por Lugares, Martinha, seja bem-vinda, Por Lugares Incríveis, Monique também, mostra justamente a depressão, tanto na Violet, só que no nível mais leve, e o Fincher já com a depressão que a gente vai falar que é bipolar. Então eu aproveitei o gancho do filme, que tem esses dois personagens com depressão, e eu trouxe, né, para a gente poder ampliar mais o conhecimento nesse dia de quinta-feira, falar um pouco mais de depressão. Então, assim, existe tipos de depressões, existe tipo de depressões menos comuns, é o que eu vou trazer hoje, e que impacta a qualidade de vida dessas pessoas. A gente sabe que a pandemia, Diego, seja bem-vindo. A pandemia colocou em risco não só a saúde física, mas também a mental da população. Crise econômica, o desemprego, a parte da própria ansiedade, foram fatores que colocaram à prova o bem-estar psicológico de todos nós. Então não é à toa que os estudos mostram que o índice de depressão atinge mais de 320 milhões de pessoas no mundo, né, segundo a Organização Mundial de Saúde. E falando de depressão, existe uma depressão, né, a depressão que impacta a maioria dos pacientes é a unipolar. E também a mais conhecida, né, essa unipolar também é mais conhecida como transtorno depressivo maior, que pode ser provocada por perdas e estresse. Então, existe, sim, a Martinha falando, né, número alarmante, sim. A gente não tem noção disso, né? E quando a gente traz em dados, é bem interessante a gente poder quantificar isso, né? O quanto. E aí, a partir disso, existe diferentes, né, classes de depressão. Existe 3 menos conhecida, menos comum, que a população não conhece tanto. É a depressão psicótica, a distimia e a bipolar. Eu vou estar falando um pouco de cada uma dessas aqui, para que a gente possa ter noção que a depressão não é tudo igual, embora a gente pode pensar isso. Então, existe uma variação de tempo para diagnosticar a depressão, porque muitas vezes a questão, como eu falei, se pensa que a depressão é tudo igual, aí às vezes é tratada de um jeito e às vezes não é em outra direção. Hanna, seja bem-vinda.
Às vezes pode demorar 8 anos, 10 anos, 20 anos para diagnosticar. Porque até o próprio paciente, Tâmara, seja bem-vindo, até o próprio paciente, ele não tem a clareza. E às vezes, né, os profissionais que chegam também, essa coisa de não ter esse conhecimento tão apurado, esse detalhe tão forte, né, nessa percepção. Luz, seja bem-vinda. Então, assim, então essas pessoas, elas também demoram de pedir ajuda, né? Tem essa dificuldade no diagnóstico e elas mesmas não vão procurar ajuda. Então ela fica ali. Às vezes o que acontece? Às vezes os familiares pensam que é o jeito da pessoa e associar a personalidade dela. E às vezes não é. A coisa, a doença está instalada, o transtorno está ali e a gente pensa que é o jeito da pessoa. E muitas vezes não é. Então, assim, antes de a gente falar dos 3 tipos de depressão, eu vou conceituar um pouco, né, o que é depressão. Então, depressão é um distúrbio mental caracterizado pela perda de interesse em atividades do dia a dia, que seria normal, né? A gente tem preferência e gostos. A gente, né, uma pessoa com depressão, ela perde esse interesse. Lua, seja bem-vinda. E acaba prejudicando esse dia a dia, essas atividades do dia a dia. Então, assim, a depressão mais difícil de identificar é a depressão bipolar, né? Eu vou continuar fazendo o link com o filme de ontem, por Lugares Incríveis, que o Fincher, ele tinha essa depressão bipolar, tá? E a gente vai entender por quê. Então, o transtorno bipolar, que é a depressão, ela tem o tipo 1 e o tipo 2. Ela tem uma fase 1 e uma fase 2. Então, assim, o tipo 1 é a parte mais clássica. Ela é caracterizada pela euforia. E euforia, e aí pode botar o quê? Mania e hipormania. Para muita gente que não sabe o que seria euforia, eu posso dizer que seria o extrapolar o êxtase, né? É algo desproporcional para a situação. O personagem Fincher, ele tinha todas aquelas questões, ele sumia e voltava. Quando voltava, ele estava com todo o gás, com todo o ânimo para fazer as coisas, com alegria, e todo mundo estava chateado, com raiva. Então, desproporcional à situação. Então, quando se fala de bipolar, quer dizer o quê? Uma variação de humor. Então, nesse caso, ele tem uma felicidade extrema, vamos colocar assim. Ele também pode ter uma facilidade de se irritar fácil. E aí o que? Isso é a euforia. Aí eu vou destrinchar a mania agora. Marlane, seja bem-vinda. Então, assim, a mania seria uma questão da euforia, mas seria o que? Mais especificamente, seria o aumento da energia, agitação, inquietação, mania de grandeza, menor necessidade de sono e também podendo causar agressividade, tá? Essa é a primeira fase do transtorno bipolar da depressão, tá? É a primeira fase. A segunda fase é o hipormania, que seria o que? É um sintoma mais leve. Pode haver, vamos dizer assim, aquela coisa do falar muito. A gente vai falar tagarelice, maior disposição também, impaciência, mais sociabilidade
iniciativa e energia para executar as atividades. E aí o que? Isso seria o tipo 1, né? Que é a primeira fase, segunda fase. O tipo 2 da depressão bipolar, o paciente ele fica triste, apresenta quadros de tristeza e hipomania. São mais leves, né? A euforia é mais leve, existe otimismo e também às vezes agressividade. Flávia, seja bem-vinda. Com isso, o que? Quando o quadro depressivo, é bom a gente ressaltar isso que eu vou falar agora. Quando o quadro depressivo ele aparece de forma conjunta, pode levar até anos para diagnosticar, porque é muita coisa junto, então pode facilmente ser confundido. E o depressivo ele pode se expor a atividade de risco como gastos excessivos, vontade exacerbada de fazer sexo e também poucas horas de sono, tá? Um estudo publicado na revista brasileira de psiquiatria mostrou que, em média, leva 8 anos para diagnosticar paciente com depressão bipolar. E se não for diagnosticado, é algo que pode levar a suicídio. Então, o que acontece nessa questão da depressão bipolar? Que seria um transtorno bipolar aí, né, junto a isso. Nesse caso, geralmente o que pode ter a direção do tratamento, ele pode ser tratado com antidepressivo, e nesse caso não é um antidepressivo, nesse caso seriam os estabilizadores de humor. E aí o que? Se fosse percebido desde o início, poderia, né, com tratamento adequado, poderia ter a questão da recuperação desse indivíduo. Então, o que pode acontecer? Talvez às vezes até o próprio profissional pode pensar isso. Depressão, o antidepressivo. Mas quando se trata do transtorno bipolar e junto, não seria o antidepressivo, seria o estabilizador de humor. Então é muito importante a gente enfatizar isso. Esse é o primeiro tipo de depressão, né, que é o bipolar. Eu vou estar falando de mais 2 tipos, e aí vocês vão acompanhando a diferença, né, e os pontos de característica. O segundo tipo de depressão é distimia. É menos conhecido pelos próprios pacientes. É um transtorno depressivo persistente, né, ou pode, né, ou distimia, como pode ser chamado. É uma depressão crônica. Ela é caracterizada por sintomas que duram até 2 anos ou mais e causa, ainda é pouco conhecido pelos médicos. Mas assim, os médicos acreditam que existe um motivo, né, multifatorial. Então ela é menos conhecida pelos pacientes, e o fato de não ser reconhecida pelos pacientes, que é como eu falei, né, no início da live, eles acham, eles não associam uma depressão, eles associam ao jeito de ser, ao jeito deles, e até não seria só ele ou os familiares e amigos. O que ele está sentindo, né, de sintoma, associa a personalidade. Então, essa pessoa, como é que ela vai se comportar? É uma pessoa típica, né, que reclama a toda hora. Ela tem uma visão pessimista das coisas, né?
e vive em uma rotina de lamentações. Não sei se vocês conhecem alguém, né, nessa direção, que, né, se lamenta o tempo todo, reclama. Então, né, tem uma visão pessimista da vida. Então, são algumas características. E na maioria dos casos, a dificuldade, né, que eu falei, é associar a personalidade da pessoa. Então, isso dificulta o diagnóstico. E aí, se não é diagnosticado, esse quadro pode evoluir e pode se agravar, né, se tornar uma depressão mais grave. A gente pode pontuar também, diferentemente da unipolar, que foi a depressão que eu falei anteriormente, na qual os neurotransmissores são afetados, na distimia não altera as funções biológicas do paciente. Então, assim, então nesse momento, a gente pensa o quê? Uma das depressões, ela é o quê? A insuficiência de neurotransmissores, que seria o quê? Serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, a unipolar, o unipolar nesse caso o neurotransmissor é afetado. Na distimia não há essa alteração biológica. Aí a gente parte, essa foi a segunda tipo de depressão. A gente vai para o terceiro tipo de depressão, que é a depressão psicótica, tá? Que é a forma mais grave do transtorno. Então, além da tristeza, o paciente sempre apresenta alguns sintomas psicóticos, que seriam alucinações e delírios. Então, há uma alteração dos 5 sentidos. E então, essa pessoa pode ouvir e ver coisas, sentir cheiros que não existem, e até toques na pele, tá? Tudo, né, aqui na mente, não seria algo real. Então, essa depressão geralmente é causada pelo luto, né, perda de alguém, traumas e cobrança excessiva em relação a si mesmo. Eu vou chamar atenção para essa cobrança excessiva em relação a si mesmo. Eu vejo na clínica que muita gente se cobra muito, né? Assim, nesse caso é algo muito grave. Mas eu vou chamar atenção porque se a gente não se atentar para esse ponto, né, isso pode se agravar, pode, né, tornar, porque se você já tem uma tendência a se cobrar muito, e aí acontece alguma adversidade, aí você pode, né, em todos os aspectos, se cobrar muito. Eu poderia ter feito dessa forma e não fiz, né? Eu poderia ser dessa forma e eu não sou. Enfim, existe uma série de cobranças na mente. Então, para essa depressão psicótica, um dos motivos é o quê? Luto, traumas e também a cobrança excessiva em relação a si mesmo. Então, é quase não conhecida pelas pessoas. As pessoas podem se surpreender, né, de quem convive com essas pessoas, porque esses sintomas são exacerbados. Às vezes são sintomas confundidos com a esquizofrenia. Eu falei, a esquizofrenia, a pessoa pode ter o quê? Delírio de perseguição. Essa pessoa pode pensar que ela é Jesus Cristo, né? Ela pode pensar que ela se ela se jogar
de um prédio, não vai acontecer nada com ela, ela é um anjo. Então isso tudo são delírios. E isso é esquizofrenia, né, vamos dizer assim, pura. E nesse caso, com a depressão, é associado, existe um desafio maior para identificar isso. Então, nesse quadro depressivo, a chance, Luna, seja bem-vinda, as chances de reações suicidas são maiores, Felipe. Então, como eu falei, a Solange, então a pessoa pode pensar, né, eu falei o que? Pode ser, pensar que é um anjo e se jogar, por exemplo. Tama, seja bem-vinda. Então os familiares têm que ficar muito atentos a isso, a esse momento, né, dessa depressão psicótica. É necessário um acompanhamento do médico frequente até a melhora dos sintomas. E assim, é fundamental, né, distinguir vários tipos de depressão, pois o tratamento é diferente. Né, vocês viram que a primeira é a depressão bipolar. O que é que está em ênfase? É a variação de humor. A segunda é a distimia. Então a distimia, ela tem a parte crônica da coisa. Tem a lamentação, né, que pode confundir com a personalidade da pessoa, né, até a própria pessoa e as pessoas que estão ao redor. E a psicótica, na depressão psicótica, pode ser confundida com esquizofrenia. E não é só esquizofrenia. Então, assim, é preciso a gente distinguir isso. E aí o que? Caso não seja tratado, os pacientes permanecem deprimidos e além dos sofrimentos psíquicos que apresentam, Noélia, seja bem-vinda, apresentam perda de funcionalidade, dificuldades cognitivas, né, adoecimento físico e também risco de suicídio. E a gente pode pensar, né, qual é o tratamento para esses tipos de depressão, né? O primeiro ponto é a questão do medicamento. É preciso que esse diagnóstico seja feito, né, bem feito, para que a pessoa tome o medicamento certo. Eu falei que existe a depressão, né, bipolar, que é a variação de humor. Então não vai ser um antidepressivo, vai ser o que? Um estabilizador de humor. Então se uma pessoa está com depressão bipolar e aí toma antidepressivo, ela não vai melhorar. Ela vai, né, vai piorar à medida do tempo. Então é preciso ter esse diagnóstico preciso. E o outro é a psicoterapia, junto com o medicamento. O medicamento é aquele impacto, né, primeiro, para que estabilize a parte orgânica, porque quer queira ou quer não deixa de ser uma insuficiência desse corpo, desse biológico em relação a essas substâncias. Então o remédio é preciso para justamente estabilizar e para que seja feito, Lucas, seja bem-vindo, para que esse trabalho, né, do comportamento seja feito. Né? Tem casos de depressão que a pessoa ela não sai de casa, a tendência é ela evitar pessoas, não vai falar no telefone, vai começar a ter fobia de pessoas, de sair, e junto a isso pode criar a parte da ansiedade também, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Depressão, ansiedade, aí a pessoa já tem um transtorno bipolar. Então imagine uma pessoa com vários sintomas juntos, né? O quanto isso pode ser desafiador, tanto para a pessoa como para as pessoas ao redor também. Então é uma coisa que, assim, eu quis trazer esse tema porque a gente, né, está passando por essa situação, né, de pandemia, está melhorando, depois, né, já fala-se que, né, pode ter uma quarta onda. Então, e a gente precisa, Roberto, a gente precisa estar munido principalmente da parte emocional, para que isso tudo, né, que eu falei,
uma depressão, ansiedade, não chegue, não tenha um impacto. Você saiba o que fazer, você saiba gerenciar suas emoções. É mais que urgente você fazer, né? É ter esse cuidado com você, para que, né, essas relações, né? Porque o que pode acontecer muito? Existe muito preconceito. O né? O preconceito é o conceito que vem antes do que realmente está acontecendo. Então, com isso, é preciso você se guardar, se blindar, buscar conhecimento, né? Se uma coisa está incomodando, né? Poder expressar isso. Se sozinho você não está conseguindo, buscar ajuda. Não espere que chegue a um ponto de gravidade alto para que você possa fazer alguma coisa. Manuela, seja bem-vinda. Então, ficar atento a você. Isso, ficar atento a você também é se cuidar, autoestima, né? A imagem que você tem de você. Se você deixa um pouco de lado também, se deixa um pouco de lado, como é que está essa visão que você tem de você? O quanto você tem cuidado de você? Então, eu achei muito pertinente trazer esse tema, né? Depressão não é tudo igual, né? Isso até para quem está de fora desse quadro, né, de depressão, para quando você vê, não pensar que é, né, qualquer depressão, que até você pode até ajudar no sentido até de um direcionamento para essa pessoa. Então, assim, quem quiser colocar alguma coisa, tiver dúvida, se sinta à vontade para colocar. Se sinta à vontade para você fazer perguntas, porque assim, muito, assim, uma pessoa que está com depressão, né, no filme, né, de ontem, mostra isso como pode ser desafiador. E o Finch ali, ele foi uma pessoa que tirou a Violet ali de um princípio de depressão. E se a gente for parar para pensar qual seria as formas, né, de talvez tirar essa pessoa de uma depressão, é sempre incentivar a socialização, incentivar que essa pessoa faça o que ela goste, incentivar que ela olhe para o futuro, né, porque uma pessoa com depressão, ela está olhando muito para o passado. Uma pessoa depressiva, ela tem excesso de passado. Uma pessoa estressada, ela tem um excesso de presente. E uma pessoa ansiosa, ela tem um excesso de futuro, né? O importante é a gente ter tudo na dose certa, tá? A gente vai visitar o passado, mas é só um pouco e voltar, só como referência. A gente vai viver no presente e também não em excesso no futuro, né? Porque o futuro só vai chegar se eu fizer hoje, no presente. A Martinha está falando, eu conheci uma moça que parecia muito alegre, muito sorridente, e morreu por causa de depressão. Então, provavelmente, pelo que eu falei hoje, ela vivia momentos de euforia. Isso, provavelmente tinha essa questão da depressão bipolar. Ela tinha momentos de euforia, só que na verdade ela tinha esse outro lado. Só que talvez ou ela ou as pessoas que estavam ao redor talvez nem passasse pela cabeça isso. Então como dá a sensação de camuflar a doença, porque ela está passando por isso, mas tá alegre, tá eufórica. Então tem isso, né? Possível, a mente ela consegue fazer isso. Então por isso que a gente precisa estar muito atento, tanto para a gente como para as pessoas ao nosso redor, né? Você exemplificou muito, Martinha, que essa coisa, né? Tem a euforia, a mania e a hipermania, né? A pessoa pode estar bem agora, daqui a pouco está agressiva, ela está mais com ela mesmo, quieta na dela, passar muitos dias afastada, né, desse ambiente social, depois aparecer como se nada tivesse acontecido.
e fala normal, e as pessoas que estão ao redor acabam não entendendo o porquê, né? Então justamente, você deu um exemplo bem clássico de uma depressão bipolar. Então assim, gente, eu vou aproveitar esse momento, né? Se vocês tiverem mais perguntas, pode perguntar, pode colocar talvez aprendizado que ficou da live de hoje. Eu vou aproveitar e falar, né? Enfatizar, né? Toda quinta-feira eu estou aqui, né? Compartilhando dados, né? Trazendo temas da psicologia, da saúde emocional. Eu acho que é muito emergente, é preciso a gente levantar alguns pontos, porque são situações que a gente está passando nesses últimos tempos que a gente precisa enfatizar a nossa saúde emocional, para que a gente possa enfrentar esse desafio da melhor forma possível. E dia de segunda-feira, né, a Martinha está aí, a gente faz o encontro de empreendedores. Esse encontro surgiu baseado em uma mentoria 360 graus para auxiliar as pessoas que estão querendo iniciar, empreender, querem ter uma renda extra e não sabem, não tem um conhecimento. Então, o conhecimento que eu tive, todo o conhecimento, eu estou trazendo, né, para essa mentoria para justamente ajudar essas pessoas. Porque dos pontos, os pontos que nessa pandemia foi a questão financeira que foi afetada. O tradicional acabou ficando de lado. E essa parte do digital surgiu como alternativa. E como é algo muito novo, as pessoas estão meio perdidas. Então, o foco, né, desse encontro de empreendedores é justamente isso. Dia de quarta-feira é a questão de circuito de filme, toda semana tem um filme, né, a Martinha junto com a gente aí, né, no encontro de empreendedores, né, quarta-feira tem esses filmes. O último de ontem foi Por Lugares Incríveis, bem interessante, como eu falei ontem. Ele passou muito tempo como top, né, na Netflix. Então nenhum filme passa, né, um tempo como primeiro no top se não tiver algo interessante. Então eu recomendo também que vocês assistam. E quero agradecer a cada um de vocês pela presença, a Martinha, né, agradecer a Luana, Liac, a Tamari. Então sejam todos bem-vindos, né? Sempre estejam aqui, que a gente possa levar esse conhecimento para mais gente. Eu falo que eu quero compartilhar, né, esse conhecimento para que esse conhecimento se torne aprendizado e esse aprendizado se torne ações, atitudes diferenciadas no dia a dia. E com essas atitudes diferenciadas que a gente possa de fato nos mudar primeiro, porque não tem como a gente mudar as situações, né, o ambiente que a gente está sem mudar a gente primeiro. Esse é o ponto, né, a autorresponsabilidade. Então eu busco trazer aqui conhecimentos relevantes para vocês, para que vocês possam realmente gerir essas emoções, perceber o que está acontecendo com vocês ou com alguém próximo, e que você possa realmente encarar da melhor forma possível. Então, gratidão a cada um de vocês, né? Que a gente tenha uma semana, um final de semana abençoado, que a gente possa realmente trilhar, né, o caminho que nos faz bem, né? Não que a sociedade ou as outras pessoas dizem que é o melhor para a gente. A gente precisa se perceber o que é melhor para a gente e decidir da melhor forma possível. Então, gratidão, e que a gente possa ter realmente uma noite abençoada também. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.